Olá, meu nome é Ari Magalhães, eu sou engenheiro advogado, você está assistindo a mais um vídeo do blog O Consultor em Patentes. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre leis de incentivo à inovação e aqui comigo nós temos um dos maiores especialistas em leis de incentivo à inovação no Brasil, que é o Sidney Fabiani. Sidney Fabiani é o sócio fundador da Gestiona, está aqui o site da Gestiona, e ele é pesquisador pela FEA-USP nessa área de inovação. Eu queria te perguntar quais os principais programas, quais as principais leis de incentivo à inovação no Brasil. O que existe de incentivo à inovação no Brasil? Bom, primeiro um bom dia a todos, bom dia Ari, é um enorme prazer poder participar do seu canal. Falando em termos de incentivos fiscais à inovação no Brasil, o mais importante, sem dúvida nenhuma, é o mecanismo da Lei do Bem, né? É um mecanismo federal, criado aí pela Lei 11.196, em 2005, que entrou em vigor, foi regulamentada pelo Decreto 5798, em 2006. Né? E existem alguns outros, como a Lei da Informática, que não é bem um mecanismo de incentivo à inovação, mas sim um mecanismo de incentivo à produção de equipamentos, de produtos ligados à área de hardware aqui no Brasil. Né? E além disso tem vários outros, mas no âmbito nacional ainda a gente pode citar a recente Rota 2030 ou 2030, que é uma evolução do programa Inovar Alto. O Inovar Alto não existe mais. Ele foi substituído por esse programa Rota 2030, que, como o nome anterior já indica, né, Inovar Alto, era uma ferramenta, um mecanismo do governo de apoio à indústria automotiva, né, de forma a fomentar o desenvolvimento, a inovação, especialmente preocupada com a redução de poluentes, né? Então, inovar para reduzir poluentes, né? Esse era uma das linhas, há outras, mas uma dos focos desse mecanismo que está passando por uma transição agora. Você acha, comparando o Brasil com o exterior, você acha que a gente está avançado, está atrasado, está nivelado com os outros países? O que você acha em termos de legislação de incentivo à inovação? Não, infelizmente, a gente está bem atrasado em relação a outros países. Só para fazer um comparativo, a Lei do Bem, hoje, depois de 10 anos, aí, né, um pouco mais de 10 anos de atuação, incentiva cerca de 1.600, 1.700 empresas por ano. O Canadá tem mais de 40 mil empresas que utiliza o mecanismo semelhante. E não é um país com um parque industrial tão grande quanto o nosso. Então tem um potencial de expansão muito grande. E aí dois aspectos muito importantes que vale a pena comentar. Esse mecanismo ele é muito voltado para as grandes empresas. Nos principais mecanismos de incentivo e de apoio às empresas, tanto na parte de incentivo ou na parte de funding, eles estão voltados para as grandes empresas. As pequenas empresas aqui no Brasil têm uma enorme dificuldade de conseguirem apoio para o desenvolvimento de seus projetos de inovação. Essa questão da Lei do Bem, tem vezes que eu, particularmente, às vezes eu acompanho o noticiário, às vezes por alguma coisa que está rolando na minha vida pessoal, não acompanho tão de perto, claro. Mas eu lembro que foi suspensa uma época e eu não lembro de ter voltado a Lei do Bem. Eu lembro que uma época ficou se discutindo muito até nas redes sociais, vamos suspender a Lei do Bem e tal. Acho que ainda era governo Dilma, não era nem... Sim. O que aconteceu? Ela foi suspensa e voltou a isso? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, em meio à crise, né, o governo buscou em cada pasta, né, em cada ministério e em todas as frentes, onde poderia serem feitos cortes no intuito de reduzir, de aumentar a captação de impostos, a arrecadação, aumentar a arrecadação e reduzir a saída, né, a saída de dinheiro
E aí olhou-se para a parte dos incentivos fiscais, né? O incentivo da lei do bem, ele gera aí uma renúncia fiscal que fica entre 1,5 bi e 2 bilhões de reais por ano. Né? Que quando a gente compara com os números envolvendo, por exemplo, a Lava Jato, são bem pequenos. O fundo partidário, acho que está entre 1 e 2 bilhões. Pois é. Coisa. Mas o que acontece? Foi proposta, né, entrou em vigor uma medida provisória, a 640, em 2015, suspendendo a lei do bem. Né? Então, em 2015, suspendendo a partir de 2016. Quando saiu essa medida provisória, houve um movimento, uma pressão muito forte das instituições ligadas à inovação tecnológica, pesquisa, desenvolvimento e inovação, como algumas associações, algumas federações e entidades de classe em geral, que se uniram, né, e fizeram uma pressão muito grande junto ao governo, no intuito de que essa medida provisória não fosse transformada em lei, né? E no final das contas, o que aconteceu? Essa medida provisória acabou não sendo votada, e ela perdeu a validade por essa questão de prazo. Né? Ela nem foi ao Congresso. Não, ela nem chegou a ir ao Congresso. Então, ela até chegou a entrar em vigor os primeiros meses de 16, mas depois ela perdeu a validade. Então, como em 2016 ela já perdeu a validade? Ela chegou a entrar em vigor, né, no primeiro trimestre ali de 16, até discutiu-se bastante, quando ela caiu, se deveria ou não utilizar os incentivos referentes ao primeiro trimestre. Tá. Né? O consenso geral é que poderia se utilizar o incentivo, embora em consultas ao Ministério e à Receita há controvérsias, né, que não deveria utilizar naquele gapzinho ali de 3 meses em que ela vigorou, né? Isso está sendo debatido agora nas campanhas presidenciais? Na verdade... O Congresso busca revogar a lei do bem? Como é que está isso? Não, na verdade, assim, essa questão, que foi um ponto muito negativo, ela teve um efeito positivo muito interessante, porque ela serviu de alerta para a sociedade, né, para as associações, para as empresas e para as instituições de ciência e tecnologia, terem uma atuação muito mais forte, muito mais presente no governo federal em particular, com o intuito de fazer não só que a lei perdure, mas trazer melhorias para a lei. E de que forma isso foi feito? Primeiro foram feitos vários estudos mostrando o retorno gerado pela lei do bem. Há estudos que mostram que para cada real concedido pelo governo, as empresas investiram, depende do estudo, entre 4 e 8 reais. Quais são os requisitos, Sidney, para participação na lei do bem? Você já falou aqui que tem que ser uma grande empresa, mas o quão grande tem que ser e quais são os requisitos para quem está assistindo esse vídeo aqui? Posso participar da lei do bem? A pessoa deve estar se perguntando. A lei do bem, ela acaba atingindo majoritariamente as empresas que estão no regime tributário do lucro real. No Brasil tem o regime do lucro real, o regime do lucro presumido, um que ficou bem famoso nos últimos anos, né, que está muito relacionado às pequenas empresas, que é o Simples, e também tem o MEI, né, que é o microempreendedor individual. Que acontece? A lei do bem, os principais incentivos ligados à lei do bem, né, o principal deles, que tem a ver com uma renúncia fiscal sobre imposto de renda e contribuição social, está limitado às empresas que estão no regime de lucro real. Entendi. Para estar no lucro real, tem lá algumas regras, mas assim, a partir de 78 milhões de faturamento ano, 78 milhões de faturamento ano, é compulsório, ou seja, a empresa não pode optar, obrigatoriamente ela tem que estar... 78 milhões de reais de faturamento. De faturamento, ela é obrigada a estar no regime de lucro real. Abaixo disso, ela pode optar, né, estar no lucro real ou no presumido. Abaixo disso até quanto?
Até 4 milhões e 800. Porque abaixo de 4 é o simples. Abaixo de 4.800 a empresa pode optar. Tá, então facilitando, vamos colocar aqui na tela para vocês visualizarem. Então, entre 78, é isso? Resumindo é assim, até 4 milhões e 800 é simples. É simples, mas a empresa ela pode optar, depende do segmento, ela pode optar por estar no simples, no presumido ou no real. Você pode ter uma empresa que fatura 2 milhões... Que está no real. Que está no real. Depende do segmento, depende da forma como ela está atuando. Entre 4 milhões e 878, ela só pode optar entre presumido e real. Tá. E vai ter vantagens, às vezes, sim, além da lei do bem... Não, a gente tem muitos clientes que têm um faturamento abaixo de 78 e estão no lucro real. Estando no lucro real e tendo os outros requisitos que eu vou comentar logo em seguida, ela pode optar por estar no lucro real e utilizar a lei do bem. Então, a empresa, como é que ela decide isso? Junto com o departamento contábil ou uma assessoria contábil tributária, ela a cada ano, quem estiver abaixo do 78, ela faz uma simulação, ela faz um estudo de qual a carga tributária que ela vai ter no caso do presumido, que é uma alíquota pré-definida, e qual alíquota que ela teria e quanto ela pagaria no caso do lucro real, porque assim como a lei do bem, há diversos outros incentivos que são restritos ao lucro real, né? Depende da margem dela, das despesas, coisas que podem ser abatidas, podem reduzir a base de cálculo e fazer com que o regime de lucro real seja mais interessante que o do lucro presumido. Entendi. Então, o ponto é, a partir do momento que ela passa de 78 milhões de faturamento, aí ela já não tem mais essa opção. É compulsório que ela esteja no lucro real. Entendi. Então, voltando ao seu questionamento, pergunta número 1. Requisitos. A empresa tem que estar no lucro real. Né? Requisito número 2, precisa ter lucro fiscal no ano base em questão. Então, o outro ponto é, como para qualquer incentivo fiscal, a empresa tem que ter regularidade fiscal. Então aí nós estamos falando das famosas CNDs, certidões negativas de débito, ou a CPDN, que é a certidão positiva, mas com efeito negativo. Não pode ter um débito com a Receita Federal, nem nada sob júdice. Ou ele pode ter um débito, mas foi renegociado, aí ele não tira a CND, ele tira entrou em acordo, isso, aí ele tira a certidão positiva com efeito negativo. Esse é o terceiro. E o quarto, que é o fundamental também, é a empresa investir em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Perfeito. E o que seria considerado pesquisa, desenvolvimento e inovação? Então, aí o que acontece? A definição macro está na lei, né, que é a Lei 11.196 de 2005 e no decreto 5.798 de 2006. Ela traz um conceito macro que é basicamente o seguinte: inovação tecnológica é a concepção ou a melhoria de um produto. E aí quando a gente fala produto, vale também para serviço, mas produto ou processo produtivo que tenha como resultado maior ganho de qualidade ou produtividade. Perfeito. Né? Cita aí um exemplo que você trabalhou sem citar o nome da empresa, um exemplo bem genérico que você poderia ter trabalhado. Olha, vamos lá, a gente pode pegar aí no setor de alimentos. Então isso pode ser um iogurte, pode ser uma bolacha, pode ser um suplemento alimentar. Você pode tanto desenvolver um produto totalmente novo, né, para o mercado, que tem ali ingredientes que não tem no mercado. E isso aí você pode classificar, né? Você tem tanto a inovação radical ou disruptiva, como a inovação incremental, né? Para a lei do bem, não há diferença nenhuma em termos de incentivo quando a gente olha o grau de inovação do seu produto ou do seu serviço. Sidney, tem que ter patente ou não é necessário? Não é necessário ter patente, né? Mas ajuda? Ajuda, né? Ajuda porque isso é uma evidência muito forte
do grau inovador do seu projeto e você tem um benefício extra, a gente vai falar um pouco mais para frente dos incentivos, um benefício adicional relacionado à patente. Mas aí a gente vai ver lá um detalhe. Então, se o amigo que está assistindo aí, ele é dono de uma fábrica no ABC Paulista e ele tem um faturamento no lucro real, não tem dívida com a Receita, teve lucro, vai ter lucro esse ano. Se ele quiser copiar uma estratégia que ele viu na Alemanha, numa fábrica igual a dele, implementar no Brasil, e ele comprovar que ele adotou aquilo lá só naquele ano, que foi uma inovação relativa naquela fábrica, pergunta para você, vai se enquadrar na lei do bem ou não vai? Sim, é lógico. A gente tem que olhar sempre com exatamente o projeto, qual o caráter de inovação tecnológica, porque como eu falei, eu dei uma definição macro, né? Eu comentei uma definição macro que está na lei. Além dessas, há outras definições dentro da lei, então o requisito é que ele se enquadre nessa definição de concepção, ou seja, a própria empresa que está pleiteando precisa ter o know-how, ter a iniciativa de fazer o desenvolvimento. Tem que ter o risco e o investimento tem que ser da empresa. Tem que ter algum caráter de risco, né? Sim. Entendi. A inovação pressupõe algum risco atrelado. Inclusive, essa é uma das perguntas fundamentais que o Ministério exige para cada projeto. Deve ser um contraponto, então. Para o empresário entrar no risco de desenvolver algo novo, o contraponto do Estado dá um benefício fiscal aí Exatamente. Uma redução tributária. Né? E aí nisso tem dois pontos bem importantes. Né? Você comentou lá de uma empresa que se baseou em uma tecnologia, em um produto que já existe, por exemplo, na Europa. Né? Vale lembrar um ponto muito importante. Primeiro, assim, quando a gente olha em termos, digamos, geográficos, a inovação ela pode acontecer em termos mundiais. Por exemplo, quando Thomas Edison inventou a famosa lâmpada, era uma inovação para o mundo. Né? Ninguém tem dúvida que não tinha em nenhuma outra parte do mundo aquilo. Você pode ter uma inovação nacional, ou seja, algo que já tem em outros países, mas seja novo no território nacional ou naquele segmento. E você pode ter uma inovação que aconteça somente para a sua empresa. Então o exemplo mais didático que a gente dá nesse sentido é setor farmacêutico, medicamento genérico. Por definição, o genérico não pode ser uma inovação para o mercado, né? Porque o genérico não pode ser patenteado, inclusive. Não pode ser patenteado, inclusive. Mas para aquela empresa nacional que está fazendo a sua versão, por exemplo, da aspirina, cujo princípio ativo ali é o ácido acetilsalicílico, aquele desenvolvimento, para ela é inovação, para ela tem risco. Ela não sabe de antemão se ela vai atingir a bioequivalência, se ela vai atingir, se propõe aquele medicamento. Então todo gasto que ela tiver para fazer esse desenvolvimento, desde a concepção, ou seja, do momento que ela toma a decisão de pesquisar esse produto e desenvolver a sua versão desse medicamento, lógico, na forma de um genérico, até o momento em que esse produto entra em produção, todos esses gastos podem entrar para a base de cálculo. Então, o que o empresário brasileiro tem que ter em mente aí eu não preciso fazer uma inovação de inventar algo radical, algo disruptivo. Basta eu sair, entre aspas, da zona de conforto, né? Comprar soluções prontas do mercado e tentar desenvolver o meu know-how, o meu produto, os meus processos produtivos, né? Então, tem o conceito macro, tem outros conceitos na lei que precisam ser considerados em cada projeto, então eu vou citá-los aqui rapidamente. Desenvolvimento experimental, pesquisa aplicada, né, e a pesquisa básica. Então, assim, o projeto ele tem que se enquadrar nessa definição macro, em pelo menos em uma dessas três outras definições, e além disso, todas as outras questões, a gente toma como base o famoso manual de Frascati, que é um manual de referência para a gente analisar tanto de um projeto na área de alimento, como no setor têxtil, automotivo, petroquímico, farmacêutico. É esse manual que dá as diretrizes de quais tipos de atividade ou de projeto podem ou não entrar no programa da Lei do Bem.
Puxando aqui um pouco de sardinha para o nosso lado, já que o nome do canal é o Consultor em Patentes, uma vez conversando com você, Cidirley, você me explicou que quem deposita pedido de patente aqui no Brasil e no exterior tem algum benefício direto garantido aí dessa atividade. Fala um pouco sobre isso aí. Dentre os vários incentivos da Lei do Bem, eu já comentei o principal deles, sem dúvida nenhuma, que representa mais do que o dobro ou talvez o triplo da soma de todos os outros juntos. É o que está relacionado a uma redução da carga em cima de imposto de renda e contribuição. Então, no fundo, o mecanismo permite que você faça uma redução na base de cálculo e com isso você paga menos imposto. Então, isso em cima de imposto de renda e contribuição social. Dentre os outros mecanismos, eu posso falar de três aí bem relevantes. Um que é desconto de IPI, sobre equipamento, depreciação acelerada, também em cima de equipamento para P&D, ambos, somente para equipamentos de P&D, então equipamentos produtivos não entram nesse contexto, e o benefício adicional que está ligado à patente. Qual que é o problema? Por que esse mecanismo ele é tão pouco utilizado no Brasil? E aí você vai até poder falar muito melhor sobre isso do que eu. Porque a lei fala o seguinte, que esse ganho extra, que tem a ver com uma exclusão adicional de 20% dos dispêndios relacionados ao projeto objeto da patente, o texto da lei ele usa a seguinte expressão: o benefício será concedido ou está disponível no caso de patente concedida e não patente depositada. E você, muito melhor do que eu, sabe o tempo médio que se demora no Brasil entre você depositar a sua patente e conseguir a concessão. Então, o que acontece? Tem uma discussão, tem até pareceres jurídicos aí de grandes escritórios e consultas, e há empresas que acabam utilizando o incentivo apenas com a solicitação do pedido, com o registro de pedido. Mas há um risco nisso, porque a lei ela é explícita ao falar que o benefício é exclusivo para quem tem a patente concedida. Como tem aquela questão de 1 ano, é muito complicado a empresa depositar a patente do projeto e conseguir a concessão para poder utilizar. É lógico que a gente sabe que a maioria dos projetos tem duração de vários anos, né? E pode acontecer, inclusive, que mesmo após a patente concedida, você continue desenvolvendo e gastando com a tecnologia. Então, se eu tenho um projeto que eu comecei no ano zero, aqui, em 2010, que aí eu comecei e logo em seguida eu já tinha o suficiente para depositar a patente. Depois de 5 anos, lá em 2015, o INPI concedeu a patente. E eu continuo desenvolvendo esse produto ou esse software, seja lá o que for. Aí você pode utilizar naqueles anos subsequentes, não referente aos anteriores. Perfeitamente. Queria agradecer a tua presença aqui, Cidirley. Dizer que você está sempre convidado aí para aparecer no nosso canal, no nosso blog. Um grande prazer. Aproveitar, vou falar aqui que também tem uma entrevista do Cidirley aqui no nosso blog, no www.consultorempatentes.com. E vou deixar aqui o contato dele. Então os contatos dele aí, se você tiver qualquer dúvida, se ficou alguma coisa que ainda não foi esclarecida aí, tua dúvida, você manda um e-mail para ele, que eu tenho certeza que ele vai te responder, ou vai tomar um café com você, enfim. E é isso, muito obrigado por assistirem mais esse vídeo do nosso canal, um grande abraço para vocês. Legal, obrigado a todos aí pela audiência, obrigado Ari pela oportunidade, foi um grande prazer, uma grande honra. A gente fica à inteira disposição por todos esses canais aí que foram divulgados para maiores esclarecimentos e muito obrigado mais uma vez. Até mais. Isso aí.